Nós vamos então começar a nossa reunião de hoje, o nosso texto de estudo do livro Obras Póstumas, o texto número 24, Pelas Obras. E ele é uma chamada de atenção que nos leva a uma reflexão muito interessante, exatamente, principalmente nos tempos atuais, onde nós temos uma tendência a primar pelo partidarismo, né? Ou seja, a gente se junta formando os nossos grupos de afinidade e quem não participa desse grupo fica excluído. E não apenas excluído, sofrendo, né, a nossa indiferença, mas muitas vezes sofrendo até as nossas contestações, para não dizer nos casos mais graves, né, as nossas agressões. A gente vê hoje pela televisão tantos e tantos conflitos que acaba ultrapassando a barreira da luta pelo direito, mas ele acaba entrando exatamente nesses conflitos de interesse, saindo, né, do bem comum, que é o ponto principal, que deveria ser pelo menos o início dessas manifestações, e cada um então briga, né, pelo seu próprio interesse. Então a gente vê que nessas circunstâncias, né, o egoísmo acaba sendo o ponto fundamental. Emmanuel separa para nós uma passagem da primeira carta aos Tessalonicenses, em que ele chama a atenção de todos aqueles que eram os novos seguidores do cristianismo, né, os seguidores de Jesus daquela época, exatamente para essa visão mais fraterna, essa visão mais harmônica entre todas as pessoas. Tem uma passagem de Jesus em que ele chama a atenção dizendo que todos nós seríamos reconhecidos por muitos nos amarmos. E isso fala exatamente pela filosofia que o cristianismo traz, de amor, de fraternidade, de caridade, né? E aí então Paulo reforça esse mesmo pensamento. Então tem um trecho interessante que ele diz assim: exortai-vos uns aos outros. Isso Paulo nesse capítulo 5 dessa carta aos Tessalonicenses. Edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, né? Ou seja, repreendam, chama a atenção dos desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e dai graça, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Não extingai o Espírito, não desprezei as profecias, examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, a alma e o corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, essa passagem, né, essa carta aos Tessalonicenses, a primeira carta, do capítulo número 5, o versículo número 21, que é exatamente aquela passagem que a gente sempre fala de Paulo de Tarso, né, examinar tudo, retende o bem. Então muitas vezes a gente fala, repete, mas nunca sabe onde encontrar essa bendita passagem. E eis que ela, então, se encontra aqui no nosso estudo. Mas o ponto principal que Emmanuel separa para nós é exatamente isso, que nós tenhamos em grande estima e amor todos aqueles que trabalham por bem, por causa da sua obra. Então, ao contrário do que nós vemos hoje, é exatamente nós alimentarmos esse partidarismo de, independente daquilo que ele faça, o que importa é que faça do nosso jeito. Então nós não pensamos no resultado, nós pensamos na forma, a forma que mais nos agrada,
a forma que nos satisfaz. E nós vemos isso dentro do ambiente religioso, e é interessante, né, porque muitas vezes nós vemos debates calorosos entre instituições, tanto a favor, né, tanto da parte do espiritismo, como da parte também das demais instituições, porque nós começamos a ver então cada uma dessas religiões como adversárias, um falando a verdade de um jeito, o outro falando a verdade do seu outro jeito, mas nós nunca pensamos nos nossos irmãos que trabalham no bem em nome dessa fé e que trazem resultados muito positivos. Algumas vezes nós vemos ali obras de caridade feitas por instituições espíritas ou feitas por instituições evangélicas, católicas, e normalmente a gente olha com antipatia simplesmente porque eles professam, ou porque nós, né, olhamos com simpatia, simplesmente porque nós professamos uma fé diferente. Mas o trabalho de caridade, que é o ponto principal, que é o fundamental daquilo que vale para essa nossa presença aqui no mundo, e principalmente a principal base dessa filosofia que nós abraçamos, que é a fé, que é o amor, principalmente, nós não temos essa preocupação. É aí então que nós vamos nos distanciando cada vez mais, porque nós não pensamos, Jesus quando ele veio na época, ele não pensou em formar pequenos grupos, tendo essa ou aquela preferência, mas ele simplesmente difundia a filosofia que viria a transformar o nosso mundo hoje. Temos algumas passagens interessantes nos evangelhos, quando falam, por exemplo, do bom samaritano, que é uma das passagens que mais nos leva a essa reflexão, porque o que vale é o que ele fez e não o que ele acredita, não importa qual é a sua origem, não importa qual é onde ele mora, mas o que importa é aquilo que ele fez. E é dessa forma que a gente tem que começar a compreender. Aqui no texto, Emmanuel, então ele diz assim para nós: esta passagem de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas aqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos exposem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes os mais nobres e nossas diretrizes as mais elogiáveis. Daí procede o impositivo de desintegração da concha do nosso egoísmo, para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que se liguem ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Se amamos alguém tão só pela beleza, é provável encontremos amanhã o objeto de nossa afeição a caminho do monturo. Se estimamos algum amigo apenas pela oratória brilhante, é possível que esteja ele em aflitiva mudez dentro em breve. Se nos consagrarmos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos, porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida dentro e fora de nós. Essa então é a passagem, né, que Emmanuel nos leva, nos faz refletir, quando nós estamos pensando, mais uma vez nós citamos até ontem, né, aquela passagem do Evangelho que diz assim que todos nós seremos muito conhecidos por muitos nos amarmos, e a gente começa a olhar mesmo a nossa volta, no ambiente onde nós vivemos, na nossa sociedade, e aí vemos que recebemos aqueles olhares de antipatia, de críticas, e isso é estimulado pelo nosso próprio estilo de vida.
Basta a gente perceber que, apesar de ser uma brincadeira, certa vez a gente chegou a conversar sobre isso e acabou, né, que parecia um pouco de exagero, parecia um pouco de radicalismo demais, mas a gente vê que esse tipo de comportamento vem sendo infiltrado cada vez mais no nosso modo de viver, e quando a gente menos imagina, nós encontramos exatamente aquele tipo de crítica, aquele tipo de comentário nas nossas ações mais simples. E em que circunstâncias isso acontece? Nós vemos isso nas doutrinas religiosas, que não se aceitam de forma plena simplesmente porque pensam de modo diferente. Nós vemos isso nas torcidas de futebol. Pode parecer uma coisa banal, né, que a gente faz aquela brincadeira, mas quando essa brincadeira sai do campo apenas da provocação saudável, ele acaba entrando depois no campo da violência. Como a gente vê torcidas se atacando, se agredindo, né? Então muitas vezes dá muito mais ibope na televisão o conflito que acontece no campo, que acontece fora dele, do que o espetáculo do esporte propriamente dito. Nós vemos isso também no carnaval, quando nós temos escolas de samba, né? Aqui em São Paulo nós tivemos há 2 anos um conflito em que as pessoas atacavam, quebravam, colocavam fogo, simplesmente por uma questão de pontos de vista diferentes. Então nós vemos claramente que a filosofia do cristianismo ela ainda está muito distante do coração das pessoas, ela está muito distante dos nossos corações. Porque nós não pensamos, né, a nossa vida ela não gira em torno da fé que a gente vive, ela vive em torno dos nossos interesses do dia a dia. É meu interesse pela música, é meu interesse pelo espaço, é o interesse pela posição, pelas minhas preferências. E aí então, quando chega naquele horário de eu entrar em comunhão com o mundo espiritual, seja lá com qual linguagem for, aí então eu vou até lá, faço a minha prece, participo daquele culto, participo daquela reunião, e quando eu saio, continua a mesma coisa. Então a gente vê que, na verdade, nós temos, racionalmente, nós sentimos aquela necessidade de nos envolvermos com essas filosofias, mas dentro dos nossos corações ainda não tivemos aquele toque, não tivemos ainda, né, aquele envolvimento real com a filosofia. Ou seja, as religiões, elas não se transformaram para nós como uma filosofia de vida, mas elas se transformaram para nós como sendo mais uma preferência. E preferência por preferência, nós sempre vamos dar valor para aquela que nós escolhemos. Então, se eu pudesse, eu extinguiria todos os outros todos os outros clubes de futebol que não sejam aquele que eu gosto. Eu escolheria eliminar canais de televisão, programas que são exibidos, estilos musicais. E eu eliminaria tudo, então, e tiraria o colorido que existe no mundo e deixaria aquele mundo em preto e branco, apenas sustentado pelas minhas preferências. É isso que nós vivemos hoje. Então, quando a gente fala sobre essa questão do preconceito, essa questão do partidarismo, do sectarismo, até mesmo daquela crítica mais agressiva, crítica mais destrutiva, quando nós pensamos nisso tudo, a gente até vê nisso algo negativo, algo que nos afasta cada vez mais do tipo de vida que nós escolhemos. Mas quando nós vamos colocar isso em prática, para poder mudar essa situação, aí então nós não conseguimos. Exatamente porque nós ainda não levamos a sério a fé que nós abraçamos. E aí, se por acaso eu falo para alguém, ou nós levamos esse comentário para uma pessoa que é realmente um religioso muito fervoroso, ele vai dizer assim: a minha fé é inquebrantável, a minha fé é sólida, eu acredito plenamente naquilo que eu professo. E eu penso assim: o que você pensa sobre aquilo que eu penso? Aí ele vai dizer assim: não, mas você está errado, quem está certo sou eu, porque a minha fé é verdadeira e a sua não é. Então a gente vê que facilmente, com pequenos argumentos, a gente percebe que aquela crença, aquela fé, ela continua sendo ainda egoísta. É a fé que me sustenta, não é a fé que sustenta toda a humanidade. Então, e essa que me sustenta é aquela que vale. É aí que nós entramos, então, mais uma vez, em outro conflito. Fernanda colocou lá em cima, né, ler a vida pela cartilha do nosso ponto de vista. Grande frase de grande reflexão. Afinal, cada um tem sua cartilha.
e isso nos leva ao aprendizado de que existem diversos ângulos na divisão, onde devemos ser humildes para analisar todos eles, sem o engano de achar que a nossa cartilha é única e justa. Isso nos leva, Fernanda, na verdade, àquela passagem, né, de Dalai Lama, quando ele disse que a melhor religião é a religião que nos faz pessoas de bem. E nesse caso, a gente tem que entender que aquela filosofia, aquela cartilha, sobre todos os pontos de vista, elas nos servem muito bem para nos transformarmos em pessoa melhor. Mas aí então a gente não consegue pegar essa cartilha e começar a perceber que a cartilha do outro também é uma cartilha muito boa. Principalmente, e é isso que nós temos que chamar atenção nesse nosso aprendizado de hoje, principalmente quando as nossas ações, quando as nossas obras, o nosso trabalho visa o bem comum. É aí que faz a grande diferença. Então a gente quer que as pessoas façam, mas não basta que elas façam, elas têm que fazer do nosso jeito. Então hoje a doutrina espírita ela nos proporciona esse tipo de reflexão, de olhar para as pessoas. Então a gente pode ver que o espírita, e felizmente a gente consegue ver isso claramente, se alguém te convidar para participar de qualquer atividade, você vai. Sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de julgamento, porque nós aprendemos a viver assim. Mas se por acaso você convida alguém para participar daquilo que você professa, as pessoas já começam a recusar. Porque é diferente, porque eu não gosto, porque eu não aceito, porque eu não concordo, e assim começam as restrições. Então o nosso exemplo é fundamental, mas a gente tem que pegar esse exemplo e começar a expandir para todos os tipos de conduta que nós temos na nossa vida. E é aí que nós vamos fazer realmente a grande diferença. Tirar de nós essa máscara, ou essa capa do preconceito que nós insistimos em carregar, que ela é fruto direto do egoísmo. Então a gente sempre tem amigos, nós podemos perceber que as nossas amizades, elas dependem muito do gosto daquilo que os outros acabam tendo. Então nós somos naturalmente mais amigos daqueles que pensam como nós. Não precisa nem ter muita afinidade pessoal. Basta apenas que eles pensem como nós, que para nós já é o suficiente. Nós não teremos contestação, nós não teremos atritos. Eu posso até não conhecer, mas só o fato de eu falar alguma coisa e ele concordar está bom comigo. Então nós temos uma dificuldade para aceitar as pessoas que pensam diferente, e nós temos uma dificuldade muito maior ainda de aceitar aquilo que o outro pensa de modo diferente. Então as nossas críticas, normalmente, elas sempre são provocativas. As nossas críticas sempre são destrutivas. Nós temos essa dificuldade, nós não sabemos conversar, nós não sabemos debater com as pessoas. Então eu solto um comentário sempre com aquela pontinha de veneno, para poder provocar, para mostrar para ele que eu estou insatisfeito. E isso, na verdade, chama-se falta de caridade. A caridade moral que nós ainda não conseguimos exercer de um modo, não precisa nem ser de um modo muito superficial, muito profundo, nem de modo superficial. Porque a caridade moral nós fazemos também apenas para aqueles que nos agradam. Se alguém pensa diferente, então já não me interessa. A Ju colocou lá em cima, né, parece uma coisa assim, né, longe, distante no espaço, mas não assim dentro de nossas vidas, né, no caso daquela crença que nós temos hoje. A nossa fé, infelizmente, é assim. O Fernando colocou, interessante pensar na interação de todo esse universo. Se analisarmos bem, é necessário interagir nossos pensamentos melhores, sem preconceito e sem discriminação. E é esse o objetivo que nós tentamos alcançar e que nós temos ainda muita dificuldade. Isso porque, como eu falei para vocês, é um estilo de vida que nós escolhemos. E quando nós falamos em estilo de vida, significa que isso envolve aquilo que eu tenho de preferência nos programas que eu assisto, nas atividades que eu realizo, nos grupos onde eu participo. Então eu acabo me envolvendo de tal forma com esse tipo de vida que eu vivo de uma forma, mas eu tento pensar de outro. A minha razão diz, você está errado, você não pode agir dessa forma. Mas eu só consigo pensar isso no momento em que alguma coisa me chama a atenção para me levar a essa reflexão. Porque no automatismo do dia a dia eu me comporto dessa forma. A gente sempre tem alguma coisa crítica, sempre alguma coisa a apontar para aquilo que é diferente. E o fato da gente olhar e perceber que é algo diferente, dentro de nós alguma coisa se transforma. E se transforma de uma forma negativa, infelizmente. Fernando colocou, somos uma pessoa
dentro do templo e outra da porta para fora. E ainda achamos que dando esmola ou dízimo estamos salvos. Quando se fala em fora da caridade não há salvação, essa passagem que foi trazida para nós, ela tem uma profundidade filosófica muito grande. Porque nós acreditamos, assim como aqueles que frequentam uma instituição religiosa, acredita que basta frequentar, basta decorar todos os textos, todas as músicas, conhecer todos os rituais, já é o suficiente para que ele alcance essa salvação. Para nós a coisa mudou um pouquinho. Porque para nós diz assim, que você tem que sair das paredes do centro espírita e fazer a caridade. Só que nós fazemos essa caridade também com esse mesmo interesse. Eu tenho que fazer a caridade porque é isso que a doutrina fala, porque é isso que eu tenho que fazer. Mas, na verdade, a caridade mais difícil, a caridade mais grave para todos nós é exatamente essa caridade moral. Porque o mundo não vai se tornar melhor porque nós acabamos com a fome. O mundo vai se tornar melhor quando nós começarmos a nos tratarmos com fraternidade. Aí a fome vai se extinguir como consequência natural da nossa mudança de postura. A fome não vai acabar porque eu fico tirando criança. O mundo não vai melhorar porque eu fico tirando criança da rua. O mundo vai melhorar quando eu começar a olhar para essa criança como um ser humano, como um irmão fraterno, como um espírito que se encontra no mesmo caminho que nós. Aí então eu vou começar a tratá-lo de um modo diferente e ela naturalmente vai ser tirada da rua. Então a gente pensa assim, né, que fora da caridade não há salvação. É a mesma coisa, né, que se você contribuir com o seu dízimo, você também vai alcançar essa plenitude, essa felicidade tão prometida. Então, na verdade, nós temos que entender que quando se fala nessa salvação que é trazida para nós, naturalmente a gente fala de uma salvação, a salvação dos nossos egoísmos, a salvação das dores que nós mesmos provocamos, a salvação do sofrimento moral que nós acabamos gerando pelo nosso modo de viver, salvação de um mundo de provas e expiações que já denota claramente que todos os alunos que estão matriculados nessa escola são aqueles alunos que precisam trabalhar muito para, primeiro, consertar todos os erros que praticou no passado. Porque aquele aluno, vamos dizer assim, que conseguiu limpar a sua própria ficha, já não tem necessidade de se encontrar num mundo como esse. Eu não tenho necessidade de me reformar se eu já sou uma pessoa reformada. Então o fato de nós estarmos aqui hoje já denota claramente os nossos débitos morais. Ou com a nossa própria consciência, ou com o grupo do qual nós participamos, não importa. Então estarmos aqui hoje já mostra isso. É dessa salvação que nós precisamos alcançar. Então essa caridade moral que nós estamos falando, que ela é um tema, sem dúvida nenhuma, muito profundo, e nós temos ali, poderíamos ter uma visão de vários pontos de vista, né, de filosofia, de evangelização, de racionalidade, não importa. Nós teríamos ali debates muito interessantes sobre esse tema, mas o importante é que nós precisamos aprender a fazer, e não tentar apenas compreender na teoria. Porque aqueles que são mais evoluídos, né, que essa é exatamente o que interessa para nós, é que nós vemos que aquelas pessoas que são realmente espiritualizadas, aquelas pessoas que conseguiram realmente compreender essa essência fundamental do amor que se encontra difundida, né, nas verdadeiras filosofias, elas não têm essa preocupação no que eu acredito, no que você acredita. Elas simplesmente trabalham por esse bem comum, acolhendo todas as pessoas, todos os corações, compreendendo todos os pontos de vista, sempre mantendo ali um pensamento equilibrado para entender as tantas e tantas diferenças que nós temos hoje. Ontem mesmo nós falamos, né, ontem foi até o Décio, né, Décio, você comentou, sobre a questão de uma religião universal no nosso planeta, e nós lembramos, né, da passagem que fala sobre a diversidade, os tantos e tantos coloridos que existem no nosso mundo, e nós temos que respeitar isso. Só que nós temos que aprender a respeitar, começando principalmente pela moralidade, não pela racionalidade. Porque a nossa razão vai dizer assim, ele pensa dessa forma porque ele tem uma cultura diferente, ele pensa dessa forma porque as experiências que ele viveu o levam para esse caminho, né, ou as levam para esse caminho, porque eu compreendo o que ele fez, porque ele estudou numa escola diferente, então a gente vai racionalizando tudo. Na verdade, a gente simplesmente tem que simplesmente fechar os nossos olhos e dizer assim, eu aceito o que ele pensa,
porque eu aceito o que ele pensa, independente de qualquer base teórica ou qualquer base racional. Então nós ainda temos essa dificuldade de levar as coisas para o nosso coração, e a gente tem que ainda que... Porque quando se fala, por exemplo, no caso das religiões, a gente pensa assim, mas as pessoas professam aquela religião porque elas são espíritos ainda que precisam daquela linguagem, porque a educação familiar que elas receberam praticamente mostraram esse único caminho, porque isso, porque aquilo. Então a gente fica sempre tentando arrumar uma justificativa para compreender por que ele aceita aquilo. Por que a gente simplesmente não aceita e pronto? Sem olhar para aquilo que ele pensa, olhar para a pessoa e dizer assim, você é um espírito como eu, você segue seu caminho, eu sigo o meu, mas a gente vai junto para aquele ponto comum que nós estamos tentando alcançar. Então é essa transformação interior que falta para nós. A gente precisa parar um pouco de racionalizar as coisas, porque a razão nos leva a uma certa frieza. E a razão nos leva também até uma certa arrogância. Porque eu começo a pensar, encontrar as justificativas que levam a pessoa a pensar daquele jeito, mas eu vou dizer assim, mas quando ele despertar, aí ele vai começar a pensar como eu. Então a gente vai aceitando, fazendo assim aquela cara de paisagem, como se fosse, né, aceitando por uma questão diplomática, mas a gente sempre espera que no futuro ele se transforme para ser aquilo que nós somos. Mas simplesmente assim, seja aquilo que você é, pense naquilo que você pensa, goste daquilo que você goste. E nós vamos juntos, acabou. Então nós temos que parar um pouco de pensar e começar a aprender a se sentir. Que aliás esse é um dos passos, né, que nós estamos dando nessa nossa jornada evolutiva, quando nós falamos que o primeiro passo do espírito encarnado, ele começa pelo instinto. Então ele age tudo pelo instinto. Então existe o egoísmo, existe a vaidade, existe a agressividade, existe as tendências que ele acaba desenvolvendo, tudo isso de modo instintivo. Depois de algumas tantas e tantas encarnações, lá pela casa dos milhares, nós começamos a desenvolver a nossa razão. Aí eu começo a ponderar aquilo que é bom, aquilo que não é, aquilo que é certo, aquilo que é errado. E nós estamos agora, nesse nosso momento, nós estamos saindo da fase do instinto e começando a entrar na fase da razão. Então nós começamos a conversar um pouco mais, a debater um pouco mais, já não agimos mais da impulsividade. Claro que isso ainda existe, porque nós temos ali, vamos dizer assim, se nós temos um pé no campo da razão, nós temos a perna inteira ainda no campo do instinto. Então nós estamos entrando no campo da razão. E somente mais lá para frente a gente vai começar a entrar no campo do sentimento. Quando a nossa razão estiver bem desenvolvida, a gente vai começar a desenvolver o sentimento. Aí nós entraremos naquela faixa dos espíritos mais elevados. Porque então eu simplesmente eu sinto amor por você. Eu não estou preocupado quais são as suas preferências, o que você faz, o que você não faz. Eu simplesmente amo você. Hoje não, hoje é assim, eu posso amar você, me apresenta seu currículo, vamos ver. Isso porque é uma dificuldade muito grande, porque na verdade, nesses nossos relacionamentos, nós precisamos trocar experiências. Eu posso aceitar aquilo que você faz quando eu consigo ter uma compreensão um pouco maior dessa diversidade, mas às vezes você não aceita o jeito que eu sou. E aí, então eu não posso gostar de você se você não gosta de mim. E é o que acontece no nosso mundo hoje. Eu posso olhar para o mundo e falar assim, eu aceito o mundo do jeito que ele é. Mas as pessoas começam a olhar meio atravessado para mim. Então eu acabo me distanciando. Então, na verdade, eu fico me isolando cada vez mais desse mundo, porque eu aceito o mundo, eu tento aceitar o mundo, mas o mundo não me aceita. E aí então, a culpa é de um, a culpa é de outro, e nós começamos então a manter essa frieza e o mundo continua ainda indiferente. O Elcio colocou lá em cima, né? É no miudinho que conseguiremos nos modificar aos poucos, né, um passo de cada vez, sem receitas, né? E esse pouco que a gente vai, né, que a gente vai gradualmente transformando, é positivo, sem dúvida nenhuma, mas ele precisa ser mais intenso. Porque do contrário, né, como os espíritos dizem para nós, o mundo vai se transformar num mundo melhor, independente da nossa resistência. Os espíritos falam para nós lá na Lei do Progresso sobre a força das circunstâncias. O mundo vai modificar pelo amor ou pela dor. Só que quanto mais rápido nós colaborarmos com essa mudança, mais rápido o mundo vai se transformar. Então esse miudinho que a gente coloca, certamente ele virá. Mas se nós pudermos dar a nossa colaboração,
parar de fazer julgamentos políticos, esportivos, religiosos, musicais, sociais, não importa. No jornal, hoje pela manhã, saiu, no meio daquele protesto que nós tivemos aqui em São Paulo, por causa do aumento das passagens de ônibus, aquele quebra-quebra, policiais, pessoas machucadas. Aí aparecia assim um jovem, uma jovem, levantando um cartaz, dizendo assim: desculpe o inconveniente, estamos tentando mudar o mundo. Aí você para assim, mas você quer mudar o mundo desse ponto de vista? É assim que você pretende mudar o mundo? Só se for mudar para pior. Porque enquanto nós agirmos dentro dessa nossa visão egoísta, eu posso até ter a razão, pelo objetivo, da forma como eu ajo, mas eu perco a razão pelo modo como eu me comporto. E é aí que nós vemos hoje, né, as pessoas disputando poder, e elas não estão mais visando o bem comum. O bem comum poderia até ser a intenção inicial, mas depois ela se distorceu e acabou naturalmente, quase que de uma forma instintiva, caindo no campo do egoísmo, cada um querendo fazer a coisa do seu jeito. A Fernanda colocou: vemos obras de psicografias não aceitas pelo ESD, mas você acha justo descartar todas as obras do médium por isso, sendo que certas mensagens são de pura e grande reflexão moral? Essa também não é uma questão de visões diferentes a serem respeitadas e discutidas. Fernanda, a gente tem que saber aceitar, e quando você não concordar, porque você não precisa aceitar tudo também, porque do contrário, dá a impressão de que o errado também tem direito de tomar espaço. Só que nós precisamos ter muito cuidado para saber exatamente até que ponto ele é errado, até que ponto ele é certo. É daí que entra a grande arte da diplomacia, a grande arte dos debates, das discussões. Nós temos que saber conversar para podermos encontrar um ponto comum. Então, se por acaso chega uma psicografia e essa psicografia tem um bom conteúdo, se por acaso o trabalho realizado por determinada pessoa visa esse bem comum, por que não aceitar? Agora é importante a gente tomar muito cuidado quando nós falamos, por exemplo, no desenvolvimento de uma filosofia, de uma ciência. Se por acaso nós começarmos a debater dentro do movimento espírita, como você colocou, nós estamos discutindo, nós estamos tentando, através dos nossos estudos, desenvolver uma filosofia que seja sólida, uma filosofia que seja produtiva, que consiga falar numa linguagem comum. E nesse caso nós temos que ser seletivos e cuidadosos nesses estudos para que isso não se desvirtua. Então o fato de nós sermos caridosos, generosos e fraternos não significa que eu não tenho o direito de dizer não. Só que se dizer não, nós temos várias formas de dizer. E normalmente a gente sempre escolhe as piores formas. Então eu posso dizer: olha, isso não é bom, isso não é saudável, isso pode não ser uma boa contribuição, vamos fazer um estudo, uma análise mais cuidadosa. Na verdade, a gente simplesmente levanta a mão e diz assim: olha, eu não aceito e pronto, não presta. Mas não presta por qual perspectiva? Da minha ou da geral? O que a geral tem que fazer a esse respeito? Né? Como o Décio lembrou aqui, né? É preferível repelir 10 verdades do que aceitar uma mentira. E isso quando nós falamos em formação de um campo doutrinário. Quando nós falamos em formação de uma ciência, de uma filosofia, nós estamos trabalhando o campo intelectual. Nesse campo intelectual, o nosso estudo é fundamental. As nossas seleções são fundamentais. Mas, muito mais, antes de pensarmos no campo moral, no campo intelectual, nós temos que pensar exatamente nesse campo moral. Daquela pessoa que propõe uma psicografia que você colocou, por exemplo, ela tem que ser humilde de compreender que nem sempre aquilo que ela produziu pode ser compreendido pelos outros. Porque se não é compreendido, ele vai dizer assim: tá vendo só aquele bando de radicais, aquele bando de xiita? Só porque a psicografia ele não aceita, e ele fica aborrecido com isso, fica com orgulho ferido. Então, na verdade, eu ofereço a minha contribuição, se ela não for positiva, eu continuo vivendo a minha vida naturalmente. Então o orgulho e a vaidade, ele tem aquele que contamina aquele que produz o trabalho, e o orgulho e a vaidade daquele que pode aceitar ou não esse trabalho. Por isso que nós comentamos, é fundamental, né, nós temos ali a habilidade de conversar, a habilidade de encontrarmos soluções. Não é porque eu sou um médium, porque eu sou famoso, que as minhas psicografias devem ser aceitas por todo mundo. E quem não gostar? Eu tenho que contar com isso. Eu tenho que aceitar
essa visão diferente de outras pessoas. Exatamente porque nós temos essa diversidade no nosso mundo. Então, essa falta, né, como vou usar até a palavra que a Florzinha colocou, essa habilidade de criar uma harmonia, de encontrar um equilíbrio, que o César colocou lá em cima, é aquilo que o mundo precisa hoje, só que nós não temos. Então, aquilo que eu proponho é realmente uma proposta, não é uma imposição. Então as pessoas não são obrigadas a me aceitar, e eu tenho que pensar dessa forma. Se elas não gostam do meu modo de expor, eu espero que elas não gostem apenas do meu modo de expor. Eu espero que elas não levem isso para o lado pessoal. Só que a gente acaba levando para o lado pessoal. Eu não gosto do trabalho que aquela pessoa fez, então eu vou dizer que aquela pessoa não presta porque ela é isso ou porque ela é aquilo. Alto lá. Como é que nós podemos invadir a intimidade das pessoas para julgá-las dentro dos seus valores, dos seus sonhos, das suas realizações, da sua própria história? Como diz aquela palavra do nosso sábio pensador iluminista, eu posso até não concordar com aquilo que você fala, mas eu defendo até a morte o seu direito de dizer. Ou seja, é respeitando você como indivíduo. É isso que nós não temos hoje. Nós confundimos aquilo que uma pessoa pensa, nós confundimos aquilo que uma pessoa prefere com a própria pessoa. E na verdade nós temos que entender que, se por acaso, mesmo que ela esteja equivocada, é o momento dela, ela acabou se equivocando, mas ela vai aprender, então eu tenho que aceitá-la por isso e respeitá-la por isso também. E eu tenho que tomar medidas naturalmente para tentar esclarecê-la, mas com muito cuidado, com muita fraternidade, para não transformá-la naquilo que eu acho que é o certo. É essa habilidade, é esse tato que falta para nós, porque os nossos valores ainda não são suficientemente desenvolvidos. A gente fala de amor, de caridade, de fraternidade, de tolerância, de indulgência, muito bonito na teoria. Até alguém vier e não concordar com você, até alguém vir e não concordar com você. Aí você pega todo esse pacote de teorias, guarda numa gaveta, coloca a sua armadura e vai para cima. Felizmente a gente não vai fisicamente, pelo menos a maioria de nós, né? Mas moralmente a gente está atacando a pessoa com palavras, com os pensamentos. Se o nosso pensamento aqui nesse nosso mundo pudesse se materializar, coitado daqueles que pensam diferente de nós. Então é esse detalhe que falta ainda para nós crescermos um pouco mais. Deixa eu ver aqui. A Magali colocou, né? Centro Espírita mais próximo da minha casa tem um programa de auxílio às gestantes de baixa renda. Aqui perto da minha casa tem muitas adolescentes que ficam grávidas e fizeram esse acompanhamento, ganhando todo o enxoval para o bebê. Até os 2 anos, né, da criança, o leite e uma cesta básica. A maioria só vai ao centro nesse período. Minha sobrinha está participando todas as quartas e vai nas reuniões, escuta as palestras, recebe os mantimentos e até os remédios que a filhinha precisa. E no sábado vai à reunião evangélica que ela acredita. Sei que tenho que aceitar, mas não consigo entender, né? Não entendo como alguém pode participar 3 anos, né, ouvir as palestras e não aceitar. Depende do ponto de vista de cada uma, Gali. O que a gente não sabe, o que eu sempre passo para vocês, a gente nunca consegue sondar o coração das pessoas. Para você aceitar ou você recusar alguma coisa, você tem que ter uma história na sua vida que te conduza, né, mas que te conduza para esse ou para aquele caminho. Então a gente olha para uma pessoa, porque eu também penso assim, eu olho para o mundo e falo assim, como é que as pessoas podem cultuar aquela religião, frequentar aquela religião, sendo que o Espiritismo oferece tanta coisa? Aí depois vem o outro lado da minha consciência e fala assim, e quem disse que você está certo? Por que você acha que é o seu ponto de vista que é o correto? E aquilo que eu aprendi, que eu falei para vocês, principalmente dentro desse campo religioso, é a minha história, que vocês bem conhecem, das tantas e tantas religiões pelas quais passei. Para quem não conhece, né, eu estudei em escola católica, quase fui para um seminário, frequentei a igreja metodista durante 3 anos, comecei a fazer estudos esotéricos, depois conheci o Espiritismo há 20 anos e me encontrei. Mas o detalhe mais interessante é que, participando dessas instituições, eu comecei a não olhar para as religiões, mas aprendi a conhecer pessoas. Na escola eu conheci os padres, conheci freiras, conheci pessoas que eram muito católicas. Dentro da religião evangélica tive e tenho muitos amigos, porque eu tenho um carinho enorme. Então não me importa o que eles pensam.
Dentro daquela igreja tinha lá evangélico que era palmeirense, evangélico que era corintiano, evangélico que gostava de samba, outro gostava de pagode, outro gostava de rock. Que diferença isso faz? Aquelas pessoas conseguiram brotar, digamos assim, dentro do meu coração. Só faltou isso, fraterna. Talvez eu não tenha sido porque não cruzou um budista no meu caminho, mas se tivesse cruzado antes... Agora, se ele cruzar, eu vou dar um beijo, um abraço e vou continuar comigo, né? Mas se ele tivesse aparecido antes, seria uma opção. Minha mãe frequentava Seishonoye, eu ficava lendo os livros que ela trazia. Então, quer dizer, a gente fica sempre observando assim que não é isso que importa para nós. Não são as aparências, não é aquilo que é exterior. O que importa para nós são as pessoas. Se a pessoa, e é aí que entra então a caridade moral, se aquela pessoa pensa diferente de mim, não com relação às suas preferências, mas a forma de lidar com essas diferenças, se ela é uma pessoa agressiva, se ela é uma pessoa intolerante, isso é um problema dela. O que importa é que eu mantenho o meu equilíbrio, porque sou eu que estou me transformando, e cada um vai se transformar no seu próprio tempo. Então, no caso dessa sua sobrinha, por exemplo, ela pode estar ouvindo a palestra por obrigação, mas o coração dela está chamando para outro caminho. Ela prefere falar com Deus de uma outra forma. Ela prefere uma outra trilha sonora, ela prefere uma outra linguagem. O que importa é que ela está buscando Deus, não importa por qual caminho. Todos nós vamos nos encontrar lá na frente. Algumas vezes alguns vão primeiro, outros vêm depois. Que diferença isso faz? Então aprendemos a olhar para as pessoas por aquilo que elas são e pelo resultado dos seus trabalhos. Não importa porque eu prefiro, o que importa é que da forma como eu ajo, aquilo que eu realizo, eu consigo afetar pessoas de todas as linguagens. Então nós temos que aprender isso tudo, e a vida vai nos ensinando. Para alguns a vida ensina mais cedo, para outros demora um pouco mais. Eu, felizmente, tive o privilégio de conviver com todas essas diferenças e conseguir perceber que o mais importava era aquilo que eu tinha de diferente. Era aquilo que eu via nas pessoas. Claro que eu ainda tenho essa dificuldade quando você olha para a televisão e vê um partido político, vê um outro país que você tem antipatia. Quando chega numa época de campeonato, de futebol, você fica torcendo contra. A gente vê que, como eu falei para vocês no início, esse tipo de comportamento ele vem sendo infiltrado no nosso estilo de vida, e é por isso que nós encontramos uma dificuldade muito grande de pôr em prática realmente. Eu venho aqui com vocês, falo de amor, falo de fraternidade. Amanhã tem jogo do Brasil e Japão. Claro que eu vou torcer para o Brasil, os japoneses que percam. Olha só a incoerência, num detalhe sutil da minha vida comum, da minha vida diária, cotidiana, eu me comporto de um modo diferente, ainda que seja torcendo para o futebol. Mas o que importa é, se nós pensarmos qual é o mundo ideal no futuro, qual será exatamente o ambiente mais equilibrado para a gente viver? Vai ser aquele mundo que não tem preferências. Para o Japão, você quer dizer, né, Fernando? Não fica botando essa pilha toda não, hein? Vai ser aquele mundo que a gente não vai todo mundo pensar de um modo comum. Nós vamos aprender a respeitar as diferenças. É claro que nesse mundo futuro que nós estamos falando, as pessoas vão gostar de músicas diferentes, de programas diferentes, vão gostar de detalhes diferentes da vida. Um gosta de um perfume, outro gosta de outro. A diversidade vai continuar porque nós somos individualidades. E nós aprenderemos a conviver com essas diferenças. Eu vou entender a sua diferença e sei que você também vai entender a minha diferença. Hoje não é assim. Hoje eu posso até tentar entender a sua diferença, mas você é intolerante comigo. E aí então, já que você não me entende, então você que se exploda. Aí eu já começo a sair do equilíbrio. Aí eu começo a baixar o nível, né? Porque eu quero que, apesar desse meu equilíbrio, dessa minha bondade, eu quero muito que você me respeite por isso. E há de você se não me respeitar. Então a gente vê que a caridade moral é algo que nós precisamos praticar e vai ser essencial. Sem isso, o nosso mundo nunca vai se transformar. E nós teremos que aprender a conviver com isso. E a doutrina nos propõe essa mudança. Somos nós que não conseguimos ainda entender, porque os nossos estudos são superficiais, os nossos estudos são tendenciosos. Tanto é assim que nós já vimos muitas vezes, dentro do movimento espírita, situações que parecem uma inquisição. Nós praticamente montamos uma fogueira e começamos a queimar livros de pessoas com quem nós não concordamos. Olha que comportamento bonito nosso. E é aí que a gente começa a errar.
Na verdade é assim, eu posso não gostar do seu livro, eu posso apresentar minha crítica construtiva em termos de uma análise intelectual, mas você, como pessoa, não tem nada com isso. Eu não preciso denegrir a sua imagem como pessoa, eu não preciso te atingir como pessoa, simplesmente porque você faz uma coisa que eu não gosto. Eu vou a um centro espírita, ouço uma palestra, aí eu saio resmungando, né? Igual aqueles velhos resmungões. Eu não gosto disso, não gostei do jeito que ele falou, não gostei disso, não gostei daquilo. E eu começo então a criar aqueles miasmas mentais, como diz Joana de Ângeles, e aqueles torpedos começam a ser lançados contra aquela pessoa simplesmente porque ela pensa de um modo diferente do meu. Aquela pessoa se for um homem, se for uma mulher, é um pai de família, uma mãe de família, é uma pessoa que trabalha, uma pessoa que... Por que eu estou preocupado com o modo dela expor? Eu posso não gostar, eu posso, quando acabar o estudo, como André Luiz sempre lembra, né, no livro Conduta Espírita, ele fala, se você participa de uma reunião e você não gosta, não saia do meio dela, demonstrando desrespeito. Espera acabar, se despede educadamente e depois vai embora. E você não precisa mais voltar. Porque isso que você fez é uma deselegância, é uma falta de educação e uma falta de respeito. Se você entra no ambiente e ele não te serve, peça licença e saia. Então são pequenos gestos que a gente começa a mudar o mundo, mas são esses gestos que a gente acha que são tão simples, tão banais, que a gente não dá importância. E é exatamente por não dar importância que a gente começa a viver nesse mundo tão problemático, tão conflituoso como tem hoje. O nosso mundo vai se transformar nos detalhes, não é nas grandes revoluções. Essa é a parte mais complicada. Tomara, fraterna, né? Pelo menos a gente consegue, o nosso grupo aqui é um grupo muito querido, e eu sei que muitos de vocês são muito caridosos, né? Então todo mundo fica aqui na sala por caridade, né? Então outros até gostam um pouquinho, né? Mas o que é importante é que o nosso ponto de vista, muito mais do que isso, é pensar assim, nós pensamos de um modo semelhante. É por isso que nós estamos juntos hoje. Se vocês pensassem de um modo diferente, vocês buscariam naturalmente aqueles grupos com quem vocês têm afinidade. Então, de repente, não é porque o estudo que eu faço é aquela coisa toda. É porque, na verdade, nós pensamos de um modo diferente. A única diferença é que eu estou ao microfone e vocês não. Mas o nosso pensamento continua aqui em harmonia. Quando não pode, né, Andréa? Tem gente que se tortura ouvindo gravação ainda por cima, né? Fazer o quê? Então, é isso que nós temos que pensar. Nós estamos juntos hoje porque nós conseguimos encontrar pontos comuns no nosso modo de pensar. Mas se eu perguntar para vocês aqui, gente, vamos falar sobre o Corinthians. Quais são os jogos, quais são os títulos, quais são os jogadores, um monte de gente vai sair da sala. Por que não torce pro meu time de futebol? Por que ficariam aqui ouvindo esse blá 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 todo? Vamos falar sobre rock, que eu gosto. Quem gosta de sertanejo, música clássica, todo mundo indo embora. Tá vendo? A Lilian já ia embora rapidinho. E quase sem pedir licença ainda por cima, né, Lilian? Então é isso que importa para nós, a gente se respeitar como pessoas. Eu posso não concordar, eu busco, mas você é uma pessoa que eu respeito. Isso é o que faz diferença. Isso é o que importa para nós. Então, observemos as pessoas pelas obras. Olhemos para o coração das pessoas, não para a aparência que ela tem, não pelas preferências que ela demonstra. Isso vai fazer diferença no nosso mundo hoje. E é isso que a doutrina mostra para nós. Fora da caridade não há salvação. É essa caridade moral que nós precisamos desenvolver em nossos corações. Meus amigos, fechando por aqui o nosso estudo, a gente vai ficar ainda mais 10 minutinhos, 20 minutinhos por aqui, e depois a gente volta, né? A HD colocou para nós, né? Quer dizer que os centros deveriam continuar a patrocinar os livros de Bacelli? Foi isso que eu falei para vocês. A gente tem que respeitar o Bacelli por aquilo que ele é como pessoa. Mas se o trabalho dele não é um trabalho que condiz com aquilo que eu estudo, então eu não tenho por que aceitar. Eu posso dizer assim, olha, eu não compro os livros de Bacelli porque eles têm um ponto de vista um pouco polêmico. Preciso, viu, fraterna? Porque ele tem um ponto de vista polêmico, porque o modo dele expor eu não gosto, mas ele como pessoa eu não tenho nada contra ele. Só que hoje nós vemos assim, o que você pensa do Bacelli? Deus me livre. Aquele homem lá só fala bobagem, quer dizer, a gente leva para o lado pessoal. A gente tem que saber separar isso tudo. Então, Zíbia Gasparetto. Exatamente, Dudu. Sai uma reportagem da Zíbia Gasparetto no
na revista Isto É da semana passada, e a forma como a reportagem acabou abordando a relação dela com a mediunidade, a relação dela com o mundo espiritual, a relação dela com a doutrina espírita no seu passado. O que falaram mal dessa mulher, gente que nem conhece, e como eu já falei para vocês, né, tantos outros, né, Paulo Coelho e tantos outros, né, eu já comentei com vocês aqui como eu faço aqui em casa, né. Minha sobrinha vem conversar comigo, aí ela olha para a televisão, vê ali uma personalidade que ela não gosta, ela começa a falar mal, né. Aí eu sempre falo para ela assim, por que você está falando mal dela? Você conhece essa pessoa? Você sabe onde ela mora? Ela te conhece? Você paga alguma conta dela? Por que você está falando mal dela? Aí ela começa a rir, começa a perceber, né? Eu falo, se você não gosta, muda de canal. Não fica atacando a pessoa por aquilo que ela é. Você não sabe nem que ela é. Ela nunca sequer dirigiu a palavra para você. Como é que você pode falar mal dessa pessoa? E ainda que ela fizesse isso, que direito você tem de atacar as pessoas? Porque quem ataca, recebe ataque de volta, né? Sempre tem o ataque e o contra-ataque. E o contra-ataque. E é esse contra-ataque que depois a gente reclama, né? Não, porque esse mundo não presta. A maioria das ações que nós recebemos contra nós parte da nossa própria iniciativa. Então vamos pensar sempre dessa forma. Olhemos para as pessoas por aquilo que elas são. Amar ao próximo como a ti mesmo. Esse mandamento, nós enchemos a boca para falar, mas muitas vezes não temos como praticar, porque nós não sabemos. Então o nosso mundo é formado por pessoas. Olhemos para as pessoas com fraternidade. Com relação às preferências dela, eu posso aceitar ou posso não aceitar, mas sempre com respeito, sempre com caridade moral. Que é isso que é fundamental para todos nós. Eu vou passar então para... Quem vai fazer, filho, o encerramento? Eu esqueci. Florzinha. Legal então, Florzinha. Vou passar para você aqui então e volto em seguida, porque daqui a pouco nós temos ainda mais 20 minutos de tema livre para a gente conversar, para a gente debater, né? Armando colocou, não temos nada contra a pessoa, mas podemos não gostar do que ela faz. Sim, e é esse não gostar que faz a diferença. De que forma que eu posso discordar daquela pessoa? Com respeito, com caridade, com fraternidade. Agora, voltar contra a pessoa, isso é um problema. Aí mostra exatamente a nossa pequenez, a nossa ignorância. Por mais intelectualizados que nós sejamos, nós não temos um pingo de sabedoria.